Então abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 3. O texto que eu vou ler é grande, mas vai dar certo. Amém? Diz assim: Jorão, 2 Reis capítulo 3, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como seu pai, nem como sua mãe. Tirou as colunas de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, e deles não se apartou. Ora, Mesa, ou Mesá, que é o nome do rei dos Moabitas, era criador de ovelhas e pagava tributo ao rei de Israel de 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Mas tendo morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabita contra o rei de Israel. Assim, nesse tempo, saiu Jorão de Samaria e fez revista a todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Respondeu ele: irei. Serei como tu és, o meu povo com o teu povo, os meus cavalos com os teus cavalos. Perguntou-lhe: por que caminho subiremos? Respondeu Jorão: pelo caminho do deserto de Edom. Assim partiu o rei de Israel com o rei de Judá e o rei de Edom. Após andarem rodeado durante 7 dias, não havia água para o exército, nem água para os animais que os seguiam. Certamente isso aqui não foi lá em Santa Catarina, porque tem muita água. Então disse o rei de Israel: ah, Senhor, o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. Mas perguntou Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos dos reis de Israel: está aqui Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor que nos trouxe e nos chamou a estes 3 reis para entregarmos nas mãos dos moabitas. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te viria. Mas agora, trazei-me um arpista. É por isso que eu trago sempre o arpista junto, irmão. Glória a Deus. Trazei-me um arpista. Enquanto o arpista tocava, veio sobre Eliseu a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Cadê os homens e as mulheres que vão cavar no vale? Todo mundo quer subir o monte, mas cavar no vale é difícil. Vamos lá. Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva, contudo este vale se encherá de água, bebereis vós e os vossos gados e os vossos animais. Se isto ainda for pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Ferirei todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, cortarei todas as boas árvores e taparei todas as fontes de água, danificarei com pedra todos os bons campos. Na manhã seguinte, na hora da oferta de cereais, vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo todos os moabitas que o rei tinha subido para pelejar contra ele, convocaram todos que cingiam cinto, desde mais novo até o mais velho, e puseram-se às fronteiras. Levantaram-se os moabitas cedo de manhã, brilhando o sol sobre as águas. Viram diante de si as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram
um ao outro, agora a presa moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Ainda entraram na terra, ferindo ali também todos os moabitas. Arrasaram as cidades, cada um deles lançou pedras, todos os bons campos, e entulharam. Tamparam todas as fontes de água e cortaram todas as boas árvores. Somente Kir-Harasete ficou com as pedras no lugar. Contudo, os fundeiros cercaram e feriram. Vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam da espada para romperem contra o rei de Edom, mas não puderam. Então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dali e voltaram-se para a sua terra. Glória a Deus. A gente lê o capítulo inteiro, porque eu não sou muito pregador, contador de história. Eu gosto muito de pregar sendo mais temático, não muito expositivo. Mas hoje eu senti vontade de contar essa história para a gente, porque é uma história interessante. É uma história interessante porque fala de 3 reis: o rei Josafá, rei de Judá; Jorão, filho de Acabe, filho de Jezabel, filho de Acabe, né? Não de Jezabel. E o rei Mesá, que era rei de Edom. E quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando em 3 homens: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Porque tem muito a ver com esses 3 reis. Josafá era o homem espiritual, um homem que temia Deus. O problema de Josafá é que fazia muitas alianças que não deveria fazer, né? E a gente tem que ter cuidado com alianças. Amar todos é uma coisa, irmão. Fazer aliança com todos é outra coisa. Amém? Aliança é coisa séria. Amém? Aliança não se faz hoje e se quebra amanhã. Aliança é para a eternidade. Deus é um Deus de aliança, Deus de promessa. Então Josafá era o homem da aliança, era o homem que temia Deus, era o homem espiritual. Aquele homem, tanto é que quando o negócio apertou, ele disse: será que não tem um profeta aqui para a gente consultar ele? Ele sempre tinha uma saída espiritual. Qual é o homem espiritual para mim? O homem espiritual é aquele que tem sempre uma saída espiritual, seja para a sua empresa, seja para a sua família, seja para a sua cidade. Ele está sempre buscando subsídios espirituais. Ele não vai dando jeitinho, ele não vai empurrando com a barriga. Ele tem sempre uma ideia e quer saber. Todo homem que anda no Espírito, as ideias não é dele, as ideias não é da cabeça dele, é o Senhor ministrando na vida dele, é o Senhor falando no coração dele. Às vezes ele até se empolga e diz: eu tive uma ideia. Querido, não foi você que teve, foi Deus que falou com você. Amém? Dá essa glória para Deus, porque é o Senhor que te conduz. Amém? O homem espiritual, ele está sempre buscando saídas espirituais. Ele está sempre, a sua resolutiva, as suas soluções para os problemas sempre são espiritual. E aí tem também o rei de Edom, Mesá. O rei de Edom é um homem natural, é o famoso Maria vai com as outras. Ele não sabe nem de quem é a guerra, mas ele está junto, sabe? Ele não sabe nem que ele vai estar junto, vou junto. Pode rolar um despojozinho, né? Pode rolar uma benção, eu vou junto. E ele pagava tributo para Acabe. Então, quando Acabe morreu, ou melhor, esse rei dos Moabitas pagava tributo para Acabe. Perdão, gente, estou fazendo confusão aqui. Mesá é o rei dos Moabitas, é isso mesmo. O que pagava tributo era outro. Quando Acabe morreu, ele não quis mais pagar o tributo. Então Jorão sabia que ele não conseguiria vencer essa guerra sozinho. Então ele chamou e disse: olha, vamos comigo. E o homem natural é aquele que não tem muitas decisões próprias.
Ele está sempre deixando que os outros decidam por ele. Ele não tem muita, assim, decisões firmes, convicções firmes. Irmão, um homem de convicção, dificilmente você vai tirar ele do seu propósito. Ninguém tira ele do seu propósito. Prazer não tira ele do propósito. Ambição não tira ele do propósito. Nada tira ele do propósito. E aí, e tem o homem carnal. Quem é o homem carnal? O homem carnal é Jorão, filho de Acabe, também pudera, né? Tinha um pai e uma mãe assim bem querido. E esse homem era o homem carnal, era o homem que ele vai para a guerra, convida Josafá, seu amigo, rei de Judá, um homem espiritual e um homem natural. Então você vai ver esses três homens indo para uma guerra. Você vai ver esses três homens indo para uma guerra, mas a guerra era de um só. Josafá, o rei de Edom, e Jorão indo contra os moabitas. Aí, quando chega no deserto, eles vão, se preparam. Aí alguém disse: por que caminho nós vamos? O problema é que deixaram o carnal escolher o caminho. Eles perguntaram: por que caminho a gente sobe? Aí Jorão disse: vamos pelo deserto. Nem consultou a Deus. O carnal não consulta a Deus. Ele consulta as suas vantagens. O que eu vou ganhar com isso? Né? Eu vou levar vantagem ou não vou? Vai ter alguma coisa para mim nisso ou não vai? Vou ser abençoado ou não vou? E daí ninguém consultou a Deus. E deixaram o homem carnal escolher o caminho. Que caminho que a gente sobe? Jorão disse: vão pelo caminho do deserto. Tá bom, a guerra é dele, né? A gente só está aqui junto, vamos lá. Chegou no deserto, 7 dias no deserto, irmão, sem água. Os soldados começaram a fraquejar, os animais já não queriam mais ir para frente, e o negócio foi estreitando, foi ficando difícil. E aí o cara que tinha decidido ir pelo deserto disse: foi Deus que nos trouxe para cá. Não, só, você conhece alguém assim, não? Quem conhece alguém assim? A pessoa vai decidindo tudo na contramão daquilo que é espiritual. Ela decide só pelas vantagens, decide só por sua ambição, por sua ostentação. Não tem vida no espírito nas decisões. E aí quando dá errado ainda culpa Deus. Foi Deus que nos trouxe para cá, eu sabia, é uma cilada de Deus. Deus nos trouxe para cá para nos matar. Você está entendendo? Um carnal, o natural, o espiritual. O natural não tem decisão. O carnal toma decisão errada. E o espiritual, na hora que ele viu que o negócio estreitou, sem água, todo mundo culpando a Deus. Ele disse: espera aí, será que não tem um profeta aqui para a gente consultar? A solução estava com quem? Com aquele homem espiritual. Aí Josafá, aí alguém diz: tem Eliseu. Eliseu é aquele cara que andava com Elias, que deitava água na mão de Elias. Aí Josafá diz: vamos lá, porque com ele está a palavra de Deus. Elias, que conhecia a sua vizinhança, quando ele vê Jorão chegando, ele diz: o que tu quer aqui? Vai para a tua igreja. Você não tem teus profetas? Você não tem os profetas do teu pai, da tua mãe? Vai consultar eles. O que você quer aqui? Ele disse: eu vim aqui porque foi Deus que nos trouxe para cá. Eu fico imaginando, irmão, isso não está escrito, mas na minha imaginação santificada, eu fico imaginando Josafá chegando para Eliseu e diz assim: tolera que ele é carnal, tolera, ele está na alma, descansa. E aí Eliseu solta e diz assim: eu só vou atender vocês porque tem um homem espiritual junto com vocês. Eu só vou atender vocês porque Josafá está junto com vocês. Eu só vou atender. Como é bom andar com um homem espiritual. Cutuca alguém que está do seu lado e diz assim: meu Deus, como é bom andar com alguém no espírito. Como é bom andar com alguém que tem crédito diante de Deus, irmão.
E aí Eliseu disse assim: ó, o que é que você quer aqui? Você está fazendo o que aqui? Quem te chamou aqui? Quem disse para você vir aqui? Vai consultar os profetas da tua mãe, vai para a tua igreja. Cutuca o irmão que está falando, vai para a tua igreja. Eu não estou profetizando, eu só estou falando, irmão. Senti vontade. E aí Eliseu disse: se não fosse por Josafá, eu não atenderia vocês. E ele faz assim: vamos chamar um arpista. Chama um arpista, ou seja, vamos mudar o ambiente aqui. Vocês estão condenando a Deus, nós vamos ter que mudar o verbo aqui, vamos ter que adorar a Deus. Vocês estão condenando a Deus, você acha que Deus é culpado disso, culpado daquilo? Não, você tem que vamos mudar o ambiente. Chama um arpista e vamos ter um tempo de adoração aqui, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Irmãos, não tinha nada decidido, não tinha nenhuma palavra. Eles começaram a adorar a Deus. Olha que eu nem sou pregador de contar história, irmão. Eu gosto de falar da vida, do dia a dia. Quando eles começaram a adorar a Deus, a Bíblia diz que veio sobre Eliseu a mão do Senhor. E Eliseu diz assim: ó, vão para o vale. Vão para o vale e comecem a cavar no vale. Cava no vale, vai cavar no vale. Irmão, tá ruim, não tá? Tá ruim, não tá? O que é que você está fazendo nesses dias difíceis? Que palavra você tem para funcionar nesses dias difíceis? Que palavra Deus te deu para você se mover nesses dias difíceis? Qual palavra que você recebeu do Senhor para continuar? O que Deus mandou você fazer? Irmãos, a impressão que eu tenho é que Deus trabalha na contramão, só para provocar a gente. E Deus disse, veio sobre Eliseu a palavra do Senhor e disse: vai para o vale, vão para o vale, cave nesse vale muitas covas. Cave nesse vale muitas covas, porque ó, não vai ter relâmpago, não vai ter trovão, não vai ter nenhuma evidência natural, amém? Não vai ter nenhum sinal, não vai ter tremor, não vai ter, ninguém vai tremer a mão, não vai ter nada disso. Por quê? Porque não vai ter nada. Você está procurando um sinal, você está procurando um sinal para confirmar aquilo que Deus disse. Nós estamos procurando um sinal. Irmãos, hoje a gente fala para as pessoas assim: rapaz, estive no culto ontem, estava uma bênção. Sabe, tem gente que tem a coragem de perguntar: o que é que Deus fez? Não tem a ver com o que Deus fez, tem a ver com o que Deus disse. Tem a ver com o que Deus disse. Aleluia. Mas o que você sentiu no culto? Não tem a ver com o que você sentiu, porque você pode esquecer o que você sentiu, mas você nunca vai esquecer do que Deus disse dentro do seu espírito. Você nunca vai esquecer. Passa ano e entra ano, pode mudar os sentimentos, pode mudar algumas coisas, algumas movimentações, mas o que Deus disse permanecerá para sempre. E aquele que guarda as minhas palavras é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, sopra os ventos e dão contra aquela casa, mas ela não vai cair. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as obedecem, não os colocam em prática, é semelhante aos homens que constroem a sua casa sobre a areia.